Você já percebeu que quanto mais você persegue algo, mais distante aquilo parece ficar? Existe uma razão para isso. A perseguição carrega em si a energia da falta, e essa energia é exatamente o que mantém você preso ao ciclo da ausência. Este não é mais um texto sobre como manifestar seus desejos. É um convite para você despertar para uma verdade que poucos compreendem. Você não precisa conquistar nada, porque tudo já existe dentro de você. O que está prestes a descobrir aqui vai contra tudo o que te ensinaram sobre realização. Vai desafiar a crença de que é preciso suar, lutar e provar seu valor. Porque a verdadeira criação não acontece no campo da batalha, mas no santuário do silêncio interior. E quando você finalmente entende isso, todo o jogo muda. Ao longo deste texto, você vai mergulhar em uma compreensão que dissolve a ansiedade e instala o poder. Vai aprender que a manifestação não é sobre técnicas complexas, mas sobre uma mudança radical de identidade. Não se trata de fazer diferente, mas de ser diferente. E essa diferença começa no momento em que você para de buscar lá fora o que já pulsa aqui dentro. Prepare-se para questionar tudo o que acreditava sobre esforço, merecimento e tempo. Porque o Criador consciente não implora por resultados. Ele simplesmente habita a realidade que escolheu viver, e o mundo não tem outra opção senão se reorganizar ao redor dessa nova frequência. Vivemos em uma cultura que glorifica a pressa. Somos bombardeados com mensagens que dizem: faça mais, corra mais rápido, não pare nunca. E quando aplicamos essa lógica à manifestação, criamos um paradoxo doloroso. Porque a lei da criação opera de forma completamente oposta ao que fomos condicionados a acreditar. A verdade inconveniente é esta: o esforço desesperado apenas reforça a distância entre você e aquilo que deseja. Cada vez que você age a partir da ansiedade, está declarando ao universo que ainda não tem. Está afirmando com cada célula do seu corpo que vive na carência. E a vida, que é um espelho impecável, devolve exatamente isso. Mas existe outro caminho, um caminho que os sábios de todas as tradições conhecem bem. É o caminho da quietude criativa, onde o verdadeiro poder reside não no fazer frenético, mas no ser pleno. Quando você consegue relaxar na certeza de que já possui aquilo que deseja, algo muda na estrutura invisível da realidade. Você deixa de emitir o sinal da necessidade e passa a transmitir a frequência da completude. Essa mudança não é superficial. Ela acontece em camadas profundas da consciência, onde a verdadeira criação se origina. A mente condicionada vai resistir, porque foi treinada para acreditar que parar é fracassar. Mas a consciência desperta sabe que o repouso confiante é o portal através do qual o invisível se torna visível. Pense na natureza. Uma árvore não força seus frutos a crescerem. Ela simplesmente permanece enraizada, absorvendo luz e nutrientes, e o crescimento acontece naturalmente. O mesmo princípio se aplica à sua vida. Você não precisa forçar a manifestação, precisa criar as condições internas para que ela aconteça organicamente. E essas condições internas começam com uma mudança fundamental na forma como você se relaciona com seus desejos. Em vez de vê-los como algo separado de você, algo que precisa ser alcançado no futuro, você começa a reconhecê-los como extensões do que já existe em você agora. O desejo não é uma ausência a ser preenchida, mas uma plenitude esperando ser revelada. Existe um estado de consciência onde a ansiedade não tem espaço para existir. É o estado da presença total, onde passado e futuro se dissolvem, deixando apenas o agora eterno. E é precisamente nesse agora que toda a criação acontece. Não ontem, não amanhã, mas neste exato momento em que você lê estas palavras.
A maioria das pessoas vive mentalmente no futuro, projetando seus desejos para um quando que nunca chega. Ou então habita o passado, carregando memórias de fracassos e decepções. Mas o Criador consciente entende que o único ponto de poder real é o presente. É aqui, agora, que você decide quem é. E essa decisão não é feita com palavras, mas com o sentimento vivo que você escolhe habitar. Quando você está verdadeiramente presente, algo extraordinário acontece. Você percebe que não existe separação entre você e aquilo que deseja. O desejo surge de dentro de você, é nutrido por você e se manifesta através de você. Você não é um mendigo esperando por migalhas do universo. Você é a fonte da qual tudo emana. Essa compreensão muda completamente a dinâmica da criação. Você para de olhar para fora, buscando sinais de mudança e começa a cultivar a mudança dentro de si. Porque entende que o mundo externo é sempre um reflexo atrasado do seu mundo interior. O que você vê ao seu redor hoje é o resultado de quem você foi ontem. E o que você será amanhã está sendo criado agora, neste momento, pela qualidade da sua presença. A presença plena não é um estado místico inacessível. É simplesmente o ato de estar completamente onde você está, sentindo plenamente o que você sente, sem resistência e sem julgamento. É nesse estado de aceitação total que o novo pode emergir, porque você criou espaço interno para que ele exista. E esse espaço interno é sagrado. É o útero da criação, onde todas as possibilidades aguardam para tomar forma. Quando você habita esse espaço com reverência e confiança, você se torna um portal através do qual o milagre pode acontecer. Não porque você é especial, mas porque você está alinhado com a mecânica natural da existência. Em um mundo que não para de falar, o silêncio se tornou revolucionário. Não o silêncio da boca, mas o silêncio da mente. Aquele lugar quieto dentro de você, onde nenhuma dúvida consegue penetrar, onde nenhuma opinião externa tem poder, onde apenas a verdade do seu ser permanece intocada. É nesse silêncio que os milagres são tecidos, não no barulho das afirmações repetitivas, ou nas visualizações forçadas, mas na quietude absoluta de quem já sabe. O conhecimento verdadeiro não precisa de confirmação externa, ele simplesmente é. E quando você toca esse lugar de conhecimento silencioso dentro de você, toda busca termina. Você percebe então que nunca esteve buscando algo externo. Estava buscando reconectar com uma parte de si mesmo que sempre esteve completa. O desejo que você sente por uma realidade melhor é, na verdade, a memória dessa completude tentando se lembrar de si mesma através de você. Você não está tentando se tornar algo novo. Está apenas removendo as camadas de esquecimento que cobriram quem você sempre foi. E essa remoção acontece naturalmente quando você para de adicionar mais ruído à sua vida. Quando você cessa o esforço de tentar convencer a si mesmo ou aos outros. Quando você simplesmente descansa na verdade silenciosa do seu ser. Porque nesse descanso, você não está fazendo nada e, paradoxalmente, está fazendo tudo. O silêncio interior é magnético. Ele atrai para você aquilo que ressoa com sua frequência mais verdadeira. Não porque você está pedindo ou implorando, mas porque você está sendo. E o ser sempre precede o ter. Você não pode ter aquilo que não é capaz de ser primeiro internamente. Tudo o que você experimenta na vida não é acidental. É o reflexo direto de quem você acredita ser. Sua identidade não é apenas um conceito psicológico, é a força organizadora da sua realidade. O mundo não responde ao que você quer, mas ao que você é. E a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar as circunstâncias sem nunca tocar na raiz, a autoimagem. Você carrega dentro de si uma história sobre quem você é. Essa história foi construída ao longo dos anos, através de experiências, condicionamentos e crenças absorvidas do ambiente.
Mas aqui está o segredo libertador. Essa história não é fixa. Ela é uma narrativa que você pode reescrever a qualquer momento. Não gradualmente, não ao longo de anos de terapia, mas instantaneamente, através de uma decisão consciente de assumir uma nova identidade. Assumir uma nova identidade não é fingir ser alguém que você não é. É reconhecer e habitar uma versão de você que já existe em potencial, esperando para ser ativada. É como trocar de roupa, mas em um nível muito mais profundo. Você não está adicionando algo novo a si mesmo, está removendo as camadas falsas que escondiam quem você realmente é. Quando você entende que sua identidade é a causa e suas circunstâncias são o efeito, tudo se simplifica. Você para de tentar consertar o mundo externo e começa a trabalhar no único lugar onde a mudança real acontece, dentro de você. E essa mudança não exige anos de esforço. Ela exige apenas um momento de clareza absoluta onde você decide, sem negociação, ser diferente. Esse momento de decisão é poderoso além da compreensão. Porque quando você realmente decide, não como um desejo vago, mas como um compromisso inabalável, algo se move no tecido da realidade. O universo não tem escolha senão responder à sua nova frequência. Não porque você está forçando, mas porque você está alinhado com uma lei natural. Você se torna aquilo que você assume ser. Existe uma armadilha sutil que captura quase todos que começam a entender os princípios da manifestação. É a armadilha da espera. Você assume o novo estado, sente a emoção do desejo realizado, mas então comete o erro fatal. Começa a esperar que algo mude lá fora. E nessa espera, você volta inconscientemente ao estado antigo de carência. A espera ansiosa é uma traição silenciosa ao seu novo estado. Porque quando você espera, está afirmando que ainda não tem. Está dizendo ao universo que o trabalho interno não foi suficiente, que você precisa de confirmação externa para acreditar. E essa dúvida disfarçada de paciência é exatamente o que mantém a manifestação bloqueada. O segredo que muda tudo é este: você não espera a manifestação acontecer porque ela já aconteceu. No momento em que você assume o estado do desejo realizado com total convicção, a criação está completa. O que você chama de manifestação física é apenas o eco temporal desse evento já consumado no invisível. É como plantar uma semente e já considerar a árvore real, mesmo que ela ainda não seja visível. Essa compreensão exige uma mudança radical na forma como você percebe o tempo. O tempo linear é uma ilusão útil para navegar o mundo físico, mas é um obstáculo para a criação consciente. No reino da consciência, não existe passado ou futuro. Existe apenas o eterno agora. E é nesse agora que você pode ser qualquer coisa, ter qualquer coisa, viver qualquer realidade. Quando você realmente compreende isso, a ansiedade se dissolve naturalmente, porque não há mais nada para esperar. Você já é aquele que tem, já vive naquela realidade. O mundo físico pode ainda estar se ajustando, mas isso é irrelevante para o seu estado interno. Você não mede seu progresso pelas circunstâncias externas, mas pela qualidade da sua consciência interna. E essa qualidade interna se revela em como você se sente no seu dia a dia. Se você está constantemente checando o mundo externo, buscando sinais, você não está no estado. Se você está defendendo sua visão para os outros ou para si mesmo, você não está no estado. Mas se você simplesmente vive com a naturalidade tranquila de quem já tem, você está no estado correto. E é esse estado que cria mundos. Existe uma diferença monumental entre pensar sobre algo e sentir algo como real. A mente pode imaginar 1000 cenários, mas é o coração que valida o que é verdadeiro. O sentimento é a linguagem que o subconsciente entende. Não os pensamentos lógicos, não as afirmações racionais, mas a emoção viva que permeia todo o seu ser.
Quando você sente algo profundamente, você não está apenas tendo uma experiência emocional. Você está enviando um comando energético para o campo da criação. Esse comando não é traduzido em palavras, mas em frequência. E a realidade, que é essencialmente energia vibracional, responde a essa frequência com precisão matemática. Mas aqui está o desafio. A maioria das pessoas sente emoções de forma fragmentada e inconsistente. Elas sentem entusiasmo por alguns minutos durante uma visualização, mas passam o resto do dia sentindo preocupação, dúvida e medo. E então se perguntam por que a manifestação não acontece. A resposta é simples. O subconsciente responde à emoção dominante, não à emoção ocasional. Para manifestar conscientemente, você precisa tornar o sentimento do desejo realizado o seu estado emocional padrão. Não algo que você visita por alguns minutos, mas algo que você habita continuamente. Isso não significa forçar emoções positivas ou negar as negativas. Significa escolher conscientemente em qual frequência emocional você quer viver. E essa escolha é feita momento a momento. Cada vez que você percebe que voltou ao estado antigo de preocupação, você tem uma oportunidade de escolher novamente. Não com culpa, não com frustração, mas com gentileza e determinação. Você simplesmente se lembra de quem escolheu ser e volta para aquele sentimento. Como voltar para casa depois de uma longa jornada? Essa prática de retornar ao sentimento correto é a verdadeira disciplina espiritual. Não é glamourosa, não é mística, mas é profundamente transformadora. Porque cada vez que você escolhe sentir a partir do fim realizado, você está inscrevendo uma nova realidade no tecido do seu subconsciente. E o subconsciente, que não distingue entre imaginação vívida e experiência física, aceita essa nova impressão como verdade. Um dos maiores obstáculos à manifestação consciente é o impulso de controlar como e quando as coisas acontecerão. A mente lógica quer um plano, quer garantias, quer saber todos os passos do caminho antes de dar o primeiro. Mas a criação não funciona assim. Ela opera através do paradoxo. Você precisa ter controle total sobre o seu estado interno e rendição total ao processo externo. Controlar o estado interno significa escolher conscientemente quem você é, como você se sente, qual história você conta a si mesmo. Isso está completamente sob o seu poder. Ninguém pode forçá-lo a se sentir de determinada forma. Ninguém pode ditar qual identidade você assume. Esse é o seu domínio soberano. E é aqui que você exerce seu poder criativo. Mas tentar controlar como o universo entregará sua manifestação é um exercício de futilidade. Porque você está operando com uma mente limitada, tentando orquestrar uma inteligência infinita. É como uma criança tentando ensinar um mestre. O caminho da sabedoria é definir o fim desejado, assumir o estado desse fim já realizado, e então soltar completamente o controle sobre os meios. Essa rendição não é passividade, é confiança ativa. É a certeza de que, porque você fez o trabalho interno de forma correta, o universo cuidará dos detalhes externos. Você não precisa saber como a água chegará à sua casa quando abre a torneira. Você simplesmente confia que o sistema funciona. A mesma confiança se aplica à manifestação. Muitas pessoas resistem a essa rendição porque confundem com desistência. Mas são coisas completamente diferentes. Desistir é abandonar o desejo e voltar ao estado antigo. Render-se é manter o estado do desejo realizado enquanto solta o apego aos detalhes. É dizer, eu já sou isso, já tenho isso, e confio que se manifestará da forma perfeita, no momento perfeito, através do caminho perfeito. Essa rendição confiante é, na verdade, o ápice do poder criativo.
Porque quando você consegue manter seu estado interno independente das circunstâncias externas, você se torna verdadeiramente invencível. O mundo não tem mais poder sobre você. Você não está mais à mercê das aparências. Você se tornou o criador consciente que escolhe a partir de dentro e assiste o mundo se reorganizar ao redor dessa escolha. A transformação real não acontece em um evento dramático, mas na repetição silenciosa de pequenos momentos de escolha. Cada vez que você escolhe pensar a partir do fim, cada vez que você escolhe sentir como aquele que já tem, cada vez que você escolhe agir com a naturalidade da nova identidade, você está solidificando a mudança. É como esculpir uma estátua. Cada golpe individual parece insignificante, mas a acumulação desses golpes revela a obra-prima. Você não verá mudanças dramáticas todos os dias. Mas se você permanecer fiel ao seu novo estado, se você voltar a ele consistentemente, algo começa a se consolidar nas profundezas do seu ser. E é essa consolidação interna que eventualmente se reflete no mundo externo. Não porque você forçou, mas porque você se tornou. E essa libertação não acontece através de esforço, mas através de escolha repetida. Cada vez que você escolhe dar mais peso à sua visão interna do que à evidência externa, você fortalece o músculo da criação consciente. Cada vez que você escolhe sentir a partir do fim desejado, em vez de reagir ao presente indesejado, você se torna mais poderoso. Uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver é a capacidade de não reagir automaticamente ao que o mundo te mostra. A maioria das pessoas vive em modo reativo. Algo acontece e elas imediatamente respondem emocionalmente, geralmente reforçando o padrão que querem mudar. Mas existe outro modo de viver, o modo consciente. Nesse modo, você observa o que acontece, reconhece a situação, mas escolhe conscientemente qual significado dar a ela e como responder. Você entende que nada tem significado inerente. Todo significado é atribuído por você, e essa atribuição de significado é um ato de poder criativo. Imagine que algo negativo acontece na sua vida. A resposta automática seria entrar em pânico, reclamar, sentir-se vítima. Mas e se você escolhesse interpretar essa mesma situação diferentemente? E se você a visse como o último suspiro do velho padrão saindo da sua vida? E se você a interpretasse como evidência de que a mudança está em processo? Essa reinterpretação consciente não é se iludir, é exercer seu direito soberano de decidir o que as coisas significam para você. E o significado que você dá às coisas determina a emoção que você sente. E a emoção que você sente determina o estado que você habita. E o estado que você habita determina o que você manifesta. A não reação é, portanto, um ato de imenso poder. Quando você consegue observar sem ser arrastado, quando você consegue testemunhar sem se identificar, quando você consegue estar presente sem ser possuído pela situação, você mantém seu poder criativo intacto. Você não dá ao mundo externo a autoridade de ditar seu estado interno. E esse é o ponto crucial. Seu estado interno é sua propriedade mais valiosa. É o único lugar onde você tem controle absoluto. É o único território verdadeiramente seu. E quando você protege esse território, quando você o governa conscientemente, você se torna inabalável. As tempestades podem vir lá fora, mas dentro de você permanece a calma do Criador que sabe quem é. A mente linear pensa em termos de começo, meio e fim. Você está aqui, quer chegar ali, e precisa passar por uma série de etapas para alcançar. Mas a criação consciente opera de forma contrária. Ela começa pelo fim. Você assume o estado final primeiro, e então permite que o caminho se revele. Essa inversão é contraintuitiva, mas é fundamental. Quando você começa do lugar onde está,
Você carrega a identidade de quem você é agora. E essa identidade criará mais do mesmo. Mas quando você começa do fim, quando você assume a identidade de quem você será, quando o desejo estiver realizado, você cria a partir de uma frequência completamente diferente. Pense nisso como viajar. Se você quer ir de uma cidade a outra, você não começa se perguntando cada passo do caminho. Você simplesmente decide o destino, assume que chegará lá e então segue as indicações que aparecem. A criação consciente funciona da mesma forma. Você decide o fim, assume que já é real e confia que o caminho se revelará passo a passo. Mas aqui está a chave. Você não assume o fim como algo distante que você alcançará no futuro. Você assume o fim como algo que já é real agora. Você sente a gratidão, o alívio, a alegria, a paz de quem já tem. Você pensa os pensamentos de quem já é. Você age com a naturalidade de quem já vive naquela realidade. Essa é a diferença entre visualizar e habitar. Visualizar é ver algo distante que você espera alcançar. Habitar é viver naquilo agora, com todos os seus sentidos internos. Não é imaginar como seria, é sentir como é. Não é um exercício mental de alguns minutos. É um estado de ser contínuo. E quando você realmente habita o fim, algo profundo acontece. Você para de procurar sinais de que está chegando lá, porque você já está lá. Você para de se preocupar com o como, porque você confia no processo. Você para de duvidar, porque a experiência interna é tão real que não precisa de validação externa. Esse é o estado do criador maduro. Não aquele que está constantemente checando se a manifestação está vindo, mas aquele que simplesmente vive a partir do fim realizado e permite que o mundo se reorganize ao redor disso. Não com pressa, não com ansiedade, mas com a paciência confiante de quem plantou uma semente e sabe que ela crescerá. Se existe uma única qualidade que separa aqueles que manifestam conscientemente daqueles que apenas sonham acordados, é a fidelidade. Fidelidade ao estado escolhido, independente das circunstâncias externas. Fidelidade à nova identidade, mesmo quando o mundo inteiro parece contradizê-la. Fidelidade à visão interna, mesmo quando os sentidos gritam o contrário. Essa fidelidade não é teimosia cega. É compromisso consciente, é a decisão de que você não voltará mais ao estado antigo, não importa o que aconteça. É a determinação de que você habitará a nova realidade internamente até que ela se manifeste externamente. E essa determinação não vem do esforço, mas da clareza absoluta de que não existe outro caminho. Pense em um ator preparando para um papel. Ele não interpreta o personagem apenas quando as câmeras estão ligadas. Ele vive como o personagem, pensa como o personagem, sente como o personagem, até que a linha entre ele e o papel desapareça. Você precisa fazer o mesmo com sua nova identidade, não visitá-la ocasionalmente, mas habitá-la constantemente. E essa habitação constante será testada. O mundo te mostrará situações que parecem contradizer sua nova identidade. Pessoas ao seu redor te tratarão como o velho você. Circunstâncias parecerão confirmar que nada mudou. Esses não são sinais de que você está falhando. São testes de fidelidade. São oportunidades para você reafirmar quem você escolheu ser. O subconsciente não é convencido por argumentos lógicos ou declarações racionais. Ele responde a padrões emocionais repetidos. Cada vez que você sente uma emoção, você está fazendo uma gravação no disco rígido do seu ser. E o que está gravado ali é o que se manifesta na sua vida. Por isso, a repetição emocional é a ferramenta mais poderosa da criação consciente. Mas não é qualquer repetição. Não é repetir afirmações mecânicas sem sentimento. É revisitar o estado emocional do desejo realizado com frequência e intensidade. É como voltar várias vezes ao mesmo lugar dentro de você,
até que esse lugar se torne seu endereço permanente. Cada visita fortalece o caminho neural, cada retorno consolida a nova identidade. A maioria das pessoas subestima o poder dessa prática simples. Elas buscam técnicas complexas, rituais elaborados, fórmulas secretas, mas a verdade é elegantemente simples. Sinta repetidamente como se o desejo já fosse real, e ele se tornará real. A complexidade está apenas em manter a disciplina de retornar ao sentimento correto, especialmente quando o mundo externo ainda não mudou. E aqui está o que poucos entendem. Você não precisa sentir por longos períodos. Mesmo alguns minutos de sentimento genuíno, vivido profundamente, são mais poderosos do que horas de visualização mecânica. É a qualidade da emoção que importa, não a quantidade de tempo. Um momento de convicção absoluta vale mais do que um dia de esperança vaga. O segredo é fazer disso um ritual sagrado. Escolha momentos do seu dia para deliberadamente habitar o estado do desejo realizado. Pode ser de manhã ao acordar, à noite antes de dormir, ou em momentos de pausa durante o dia. Nesses momentos, você não está pedindo, não está esperando, não está desejando. Você está simplesmente sendo aquele que já tem. E com o tempo, esses momentos começam a se expandir. O estado que você visita conscientemente começa a se tornar seu estado padrão. Você percebe que está naturalmente pensando, sentindo e agindo como a nova versão de si mesmo, sem esforço. É nesse ponto que você sabe que a transformação está completa internamente, e a manifestação externa é apenas questão de tempo. Existe um momento crucial no processo de manifestação que determina se você terá sucesso ou ficará preso em um ciclo interminável de tentativas. É o momento da rendição. Não a rendição da desistência, mas a rendição da confiança. É quando você finalmente solta o controle e permite que a inteligência maior da vida cuide dos detalhes. Essa rendição é contraintuitiva, porque parece contradizer tudo o que você fez até aqui. Você definiu a intenção, assumiu o estado, sentiu a emoção. E agora precisa soltar? Sim. Porque segurar com força, ficar checando constantemente, obsessionar sobre quando e como, tudo isso é forma de controle que bloqueia o fluxo natural da manifestação. A verdadeira criação acontece no espaço entre a intenção clara e a rendição total. Você planta a semente com precisão e então confia que a terra, o sol e a chuva farão seu trabalho. Você não desenterra a semente todos os dias para verificar se está crescendo. Você simplesmente sabe que está e permite que o processo se desenrole em seu próprio ritmo. Mas soltar não significa esquecer ou abandonar. Significa manter o estado interno enquanto solta o apego ao resultado externo. Você continua sendo aquele que já tem, mas para de ficar desesperado por evidências. Você vive a partir da plenitude interna, independente do que o mundo externo mostra. E é justamente essa independência que permite que a manifestação flua. Pense na diferença entre um rio e um pântano. O rio flui porque não segura a água. O pântano apodrece porque retém. Quando você permite que a energia da sua manifestação flua livremente, sem apego obsessivo, ela se move com poder. Quando você a segura com medo de perder, ela estagna. A rendição é o que transforma seu desejo em um rio poderoso que encontra seu caminho para o oceano da realização. E essa rendição traz consigo uma paz profunda. Você para de viver em ansiedade constante sobre quando as coisas vão mudar. Você descansa na certeza de que já mudaram no nível mais fundamental e que o resto é apenas questão de tempo. Essa paz não é passividade, é o poder tranquilo de quem sabe que o trabalho essencial já foi feito. Em um mundo obcecado com ação, produtividade e movimento constante, o verdadeiro poder do silêncio foi esquecido.
Mas todos os grandes criadores, sábios e mestres conhecem esse segredo. A criação mais profunda acontece em silêncio. Não no silêncio da boca, mas no silêncio da mente. Não na ausência de som, mas na presença de paz. É nesse silêncio interior que você acessa o campo de todas as possibilidades. É ali que você toca o nível da realidade onde tudo já existe em potencial, esperando apenas para ser chamado à forma. E o chamado não é feito com palavras ou ações, mas com a qualidade silenciosa da sua consciência. Quando você está em silêncio profundo, alinhado com a visão do que deseja, você está literalmente moldando energia em matéria. Mas esse silêncio exige disciplina, porque a mente condicionada tem medo do silêncio. Ela prefere o barulho, a distração, a ocupação constante. Quando você começa a cultivar o silêncio interior, a mente resistirá. Ela te bombardeará com pensamentos, preocupações, dúvidas. E sua tarefa não é lutar contra isso, mas simplesmente voltar ao silêncio, repetidamente, pacientemente. Com o tempo, o silêncio se torna seu estado natural. Você descobre que pode estar em silêncio interior, mesmo em meio ao caos exterior. Você pode manter a paz interna mesmo quando tudo ao redor está em turbulência. E é esse silêncio inabalável que se torna seu maior poder. Porque dele emerge a clareza, a intuição, a certeza de quem você é e o que você está criando. Nesse silêncio você não precisa mais se defender, se justificar ou se explicar. Você simplesmente é. E esse ser silencioso é tão poderoso que transforma tudo ao seu redor sem fazer nada. As pessoas sentem sua presença e são afetadas por ela. As situações se reorganizam naturalmente ao seu redor. A vida conspira a seu favor, não porque você está lutando, mas porque você está sendo. E é nesse silêncio que você finalmente compreende a verdade mais profunda. Você nunca esteve separado daquilo que deseja. A separação era apenas uma ilusão da mente. No silêncio, você percebe que você e seu desejo são um. Não existe distância a ser percorrida, não existe lacuna a ser preenchida. Existe apenas o reconhecimento daquilo que sempre foi verdade. A verdadeira transformação não precisa ser anunciada. Ela não exige validação externa ou reconhecimento público. Ela acontece em silêncio nas profundezas do seu ser e se revela naturalmente através da sua presença. Quando você realmente muda, as pessoas percebem sem que você diga uma palavra. O mundo responde à sua nova frequência sem que você precise explicar. Existe uma tentação de compartilhar cada passo do processo, de buscar confirmação dos outros, de provar que você está mudando. Mas essa necessidade de validação externa é, na verdade, um sinal de que a transformação ainda não está completa internamente. Quando você realmente se transforma, você não precisa dizer a ninguém. A mudança fala por si mesma, através de quem você se tornou. Isso não significa que você precisa guardar tudo em segredo ou se isolar. Significa simplesmente que você não depende da opinião dos outros para validar sua nova identidade. Você não precisa que ninguém acredite em você para acreditar em si mesmo. Você não precisa que ninguém veja sua mudança para saber que ela é real. A certeza interna é suficiente. E há uma sabedoria profunda em proteger sua visão nas fases iniciais. Como uma semente que precisa estar protegida sob a terra para germinar, sua nova identidade precisa se fortalecer no invisível antes de ser exposta ao mundo. E você a expõe prematuramente, ela pode ser fragilizada pelas dúvidas e opiniões dos outros. Mas quando ela está enraizada profundamente em você, nada pode abalá-la. Com o tempo, a transformação se torna tão natural que você nem pensa mais nela. Você não está mais tentando ser diferente. Você simplesmente é diferente. E dessa diferença flui naturalmente uma nova realidade.
As oportunidades aparecem, as pessoas certas entram na sua vida, as portas se abrem. Não porque você está forçando, mas porque você está alinhado. E você percebe então que nunca se tratou de forçar o mundo a mudar. Sempre foi sobre permitir que você mudasse. O mundo é o efeito, você é a causa. Quando você muda a causa, o efeito se reorganiza automaticamente. Não há exceções a essa lei, não há casos especiais. É assim que a realidade funciona, seja você consciente disso ou não. Agora você chegou ao fim desta jornada de palavras, mas ao início de uma jornada muito mais profunda, porque entender intelectualmente esses princípios é apenas o começo. A verdadeira transformação acontece quando você os vive, quando você os incorpora, quando você se torna a evidência viva dessas verdades. Você não está mais na posição de quem busca, você está na posição de quem reconhece, não está mais correndo atrás de algo distante, está despertando para algo que sempre esteve dentro. A jornada não é de aquisição, mas de lembrança. Você está se lembrando de quem sempre foi, por baixo das camadas de condicionamento e esquecimento. E essa lembrança não é dramática, não vem com trovões e relâmpagos. Vem como uma quietude crescente, uma certeza silenciosa, uma paz que não depende de nada externo. Você simplesmente sabe. E esse conhecimento não vem da mente, mas de um lugar muito mais profundo. Vem do seu ser essencial, que sempre soube, mas que foi temporariamente esquecido. O que você faz a partir daqui determina tudo. Você pode ler estas palavras, sentir um momento de inspiração e depois voltar aos padrões antigos. Ou você pode tomar a decisão de que este é o momento de transformação real. Que desta vez você não vai apenas entender, mas viver. Que desta vez você não vai apenas sonhar, mas ser. A escolha é sua, sempre foi e sempre será. Ninguém pode fazer esse trabalho por você. Ninguém pode assumir seu novo estado por você. Ninguém pode habitar sua nova identidade por você. Esse é o privilégio e a responsabilidade de ser um criador consciente. Você tem o poder, mas também precisa exercê-lo. E quando você exercer esse poder, quando você realmente assumir o estado do que deseja ser e ter, quando você se tornar fiel a essa visão independente do que o mundo mostra, algo mágico acontecerá. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. Não porque você lutou, mas porque você descansou na certeza. Não porque você implorou, mas porque você simplesmente foi. O universo não está te testando, está respondendo a você. A vida não está te negando, está refletindo você. O mundo não está contra você, está esperando que você decida quem você é para então mostrar isso de volta para você. E quando você realmente decide, quando você assume sem negociação, sem dúvida, sem medo, o mundo não tem escolha se não se curvar à sua nova frequência. Então descanse agora. Não porque você está cansado, mas porque o trabalho já está feito. Você plantou a semente, você assumiu o estado. Você se tornou aquele que já tem. Tudo o que resta é permanecer nesse estado, com a confiança tranquila de quem sabe que o invisível já se completou e o visível é apenas questão de tempo. E enquanto você descansa nessa certeza, lembre-se, você nunca esteve perseguindo algo externo, sempre esteve retornando a algo interno, sempre esteve despertando para o que sempre foi verdade. Você é o Criador, você sempre foi. E agora, finalmente, você se lembra. Como disse o poeta Rumi, capturando essa verdade atemporal, o que você procura está procurando por você. Não porque está separado, mas porque já é um. Descanse nessa unidade, viva a partir dela e observe o mundo florescer ao redor do jardim interno que você cultivou em silêncio.